Alô, amigos! Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Estamos aqui hoje inaugurando uma série muito interessante que são os exemplos de vida. E vamos começar com o exemplo de vida no mundo do futebol. Esse exemplo de vida, ele tem uma característica particular, que esse exemplo, essa palavra exemplo, ela pode estar atrelada ao bem ou ao mal. Então, assim, nunca sigam os maus exemplos. Sigam sempre os bons exemplos. Uma pessoa exemplar é aquela que tem os melhores e que oferece os melhores exemplos. Nós vamos iniciar essa série com uma pessoa muito especial, com Mané Garrincha, o camisa 7 alvinegro. Garrincha, particularmente aqui para o Maurício Menezes, teve uma importância fundamental na alegria da minha vida hoje aos meus 77 anos. Eu sou de uma família originalmente toda flamenguista. Até o Bob, o cachorro lá de casa do Meia, vivia com a camisa do Flamengo. A Dina e a Alda, que sempre ajudaram lá, minha mãe, flamenguistas. Tinha um casal de portugueses que morava num dos quartos lá do nosso quintal, que também era um casal de portugueses, que também era flamenguista. Os meus demais 5 irmãos eram flamenguistas, meu pai e minha mãe. Então, eu nasci nesse ambiente flamenguista, com camisa do Flamengo, chuteira, calção, todo, bem trajado, numa tradicional família flamenguista. Nasci em 1946. Em 1953, eu com 7 anos, comecei a ver os jogos do Garrincha pelo Botafogo e a atrocidade que ele dava em todos os times, inclusive no Flamengo. E ali, com 7 para 8 para 9 anos, eu me tornei um botafoguense. Então, aquele hino do Flamengo que diz, que quem, num certo trecho, diz que sempre Flamengo há de ser, o Mau aqui a questão foi um pouco diferente. E essa pessoa, o Garrincha, foi fundamental nessa minha vida futebolística, como alvinegro, hoje líder ainda, já que ninguém quer, o Botafogo vai querer este campeonato nacional. Estamos aqui nesse dia 9 de novembro de 2023 e o campeonato faltam 5 rodadas para terminar e todos querem Botafogo campeão. Agora o Flamengo acabou de ganhar do Palmeiras ontem. Então, eu estou aqui para falar na vida do Garrincha. O Garrincha, para mim, ele não é ídolo, porque ídolo, até ontem eu tive uma conversa com um amigo meu, ídolo para mim tem que ser dentro e fora do campo. Para mim hoje o maior ídolo do esporte brasileiro se chama Zico, até porque eu conheço há 48 anos e sei o quanto ele é ídolo dentro e fora dos gramados. Me fizeram uma crítica porque eu não considerei o Pelé ídolo. Não, eu considero o Pelé o maior jogador de futebol do mundo e acho que vai ser muito difícil aparecer um semelhante. Mas, como ídolo, faltaram outros predicados na minha análise para o Pelé. E outra coisa, o Pelé foi o maior jogador do mundo, assim como o Garrincha foi o maior jogador da seleção brasileira. O Garrincha em 62, o Pelé no segundo jogo se contundiu, saiu com uma distensão na virilha e não jogou mais nenhum jogo da Copa de 62. E o Garrincha assumiu, sim, ali a liderança daquele time que fez o bicampeonato brasileiro. Em 70 o Pelé também foi campeão, mas com um ataque que todos eram camisa 10. Jairzinho era o camisa 10 no Botafogo, Tostão era o camisa 10 no Cruzeiro, Rivelino era o camisa 10 no Fluminense e o Pelé era o camisa 10 do Santos. Então era um ataque que tinha 4 camisa 10. Em 62 não, em 62 teve o Mané para resolver a situação, obviamente de coadjuvado com outros 10 grandes jogadores. Mas sem o Mané, a Copa de 62 não viria.
e sem o Pelé, a Copa de 70 talvez viesse sim. Enfim, para mim, Mané foi uma pessoa que me deu dois grandes exemplos. O maior jogador de futebol, para mim, das seleções brasileiras. Para mim, não tem, uma coisa incontestável. Na de 57 ele foi fundamental, assim como foi o Pelé. Na de 62 ele carregou sozinho praticamente aquela Copa. Então, mas a vida do Garrincha foi uma vida muito conturbada. E eu tive a oportunidade, né, eu vou contar aqui agora uma coisa que não está em nenhum dos livros. Eu estou aqui com o livro do Rui Castro, que é um profundo conhecedor da história do mundo futebolístico. Mas também não consta o episódio que eu vivi com o Mané Garrincha. O Mané Garrincha, ele foi comprado ao Petrópolis por $27 em 1953. $27. Esse foi o maior investimento feito até hoje, né, no mundo do futebol. O Mané Garrincha, ele, em 1957, eu vi um jogo no Maracanã. Esse jogo foi em 7 de fevereiro de 57. Eu tinha 11 anos. Um jogo do Botafogo e Flamengo, selecionado um combinado Botafogo e Flamengo, contra o time do Honvéd, da Hungria. Vocês sabem que em 54 a Hungria foi campeã mundial. Tinha um timaço com Puskás, Boziski, Koksic. Era um time maravilhoso. E em 57, nesse 7 de fevereiro, o Honvéd fez uma turnê pela América do Sul e jogou um jogo no Maracanã contra o combinado Flamengo e Botafogo. O combinado Flamengo e Botafogo meteu 6-2 no Honvéd. Show de bola! Foi praticamente a resposta à Copa de 54, que o Brasil foi desclassificado. E nesse jogo teve uma característica importante, é que a guerra acabou em 45, esse jogo foi em 57, quer dizer, 12 anos depois, tinham ainda consequências políticas, geopolíticas importantes no mundo rolando, né? Então, você aceitar um time húngaro no Brasil para uma partida de futebol, a CBF proibiu esse jogo e que puniria quem o fizesse. O Flamengo foi o coordenador desse jogo, foi quem fez o convite. O o Vasco não quis participar, o Santos não quis participar, com medo da represália da CBD na época, e o Botafogo aceitou. O Glorioso se arriscou e falou, não, eu topo, vamos fazer assim esse combinado. Fez o combinado junto com o Flamengo e no final não tiveram, foi punição nenhuma da CBD. E foi um jogo maravilhoso, e foi um jogo que teve 4 jogadores do Flamengo e 7 jogadores do Botafogo. Garrincha, Didi, Evaristo e Dida. O Flamengo era Evaristo e Dida, eu acho que o Zagallo também jogou. Então foi um jogo fantástico. O Botafogo, eu vi em 53, com 7 anos, esse ataque jogar. Garrincha, Geninho, Dino, Carlyle e Vinícius. Enfim, mas eu estou aqui para falar de um episódio triste na vida do Garrincha, esse que me deu tantas alegrias. Em 1958, na Copa do Mundo, eu tinha 12 anos. A cada jogo que acabava, que nós escutávamos pelo rádio, a gente ia para a Rua Coronel Cota, para a Rua Adriano, ali no Meia, jogar as peladas e cada um fazia as jogadas que a gente escutava pelo rádio, que aconteceram naquele jogo. Todo mundo era Garrincha, Didi, Pelé, Vavá, Pelé e Zagallo. E foram momentos fantásticos, a Copa de 58. A de 62, igualmente. 4 anos depois, foi uma Copa também maravilhosa, e a gente ia para a rua jogar futebol. Nessa altura eu já tinha 16 anos, já estava jogando no juvenil do Atlas, futebol de salão, já estava jogando muito futebol de campo. E isso em 1962. Agora vejam como a vida é ingrata. Em 1966 foi a Copa da Inglaterra, foi o jogo que jogaram Pelé e Garrincha pela seleção brasileira. E eles juntos nunca perderam o jogo, né? Mas foi a Copa que o Garrincha já estava em descendência, então ele jogou uma partida e outra, mas já estava muito mal.
e foi a Copa que o Brasil foi desclassificado. Foi aquela Copa do Mundo que o Pelé foi caçado em campo pelo time de Portugal, foi uma vergonha. Então, em 66 foi a Copa da Inglaterra. Logo depois, ainda em 66, o Garrincha ele foi jogador do Botafogo de 53 até 65. Até os meus 19 anos, o Garrincha era do Botafogo. Em 66, quando ele foi para a Copa da Inglaterra, ele já tinha sido comprado pelo Corinthians. Então, em 66, ele ficou em Corinthians. Em 67, ele foi para a Portuguesa de Desporto em São Paulo. Em 68, ele veio para o Flamengo. Nesse período, entre 66 e 68, é a minha faixa entre 20 e 22 anos, né? Entre 1965 e 1968, entre os meus 19 e os meus 22 anos, eu morava no Meia, na rua Coronel Cota, 83. E é sobre esse episódio que eu quero falar. Mas eu só vou complementar aqui a vida do Garrincha. O Garrincha casou com a dona Nair e viveram juntos até 1963. Eles tiveram 9 filhas. De 59 a 61, ainda, ou seja, no casamento, o Garrincha teve um relacionamento com a Iraci e teve 2 filhos. E, a partir de 64, ele realmente assumiu o affair e o relacionamento com a Elza Soares e viveram até 82. E a Elza teve um filho e esse filho morreu aos 9 anos, fruto de um acidente. Teve um acidente numa viagem que a Elza não fez, do Rio para São Paulo, se não me falha a memória, de carro, e o Garrincha dirigindo, e houve um acidente. Nesse acidente morreu a sogra da Elza Soares também. Então, isso teve uma participação também importante no relacionamento dos dois, né? Em 83, o Garrincha morreu. Ele estava com um relacionamento com a Vanderleia, que era a mulher dele, morava em Bangu, mas já estava no final de carreira. Final de carreira não, final de vida, com cirrose hepática. E numa chegada em casa, passou mal, foi para o hospital e morreu de crise hepática. Isso aos 49 anos somente. Bom, enfim. Eu agora vou falar sobre a passagem principal que eu quero botar nesse vídeo, que é uma história que tem pouco não existe em nenhum livro do Garrincha e não é contado por nenhum cronista esportivo. Eu morava na Coronel Cota 83. Era uma rua que tinha... Ela terminava na Rua Adriano, o Adriano, que vinha lá da Rua do Rio, que vem do Mackenzie, a Intendente Cunha Menezes. Depois você pega a Rua Adriano e vai até lá a estação de trem. Então eu morava ali na Rua Coronel Cota e jogava futebol no Campo do Mirim, que era ali na Rua Adriano, o Campo do Mirim do lado esquerdo do Rio, e o Campo do Estrela do Norte, que nós construímos a partir de 62, do lado direito do Rio. O Campo do Estrela do Norte ficava grudado na Rua Adriano. Quem conhece ali a delegacia da Rua Adriano, no Meia, o Campo do Estrela do Norte ficava um pouco mais para lá, em frente a um bar que tem na esquina da Rua Gustavo Gama com a Rua Adriano. Tem um bar ali, esse bar existe até hoje. Nesse bar, o Garrincha se embebedava até voltar para casa sendo carregado ou trôpego. E o Garrincha morava com a Elza Soares nesse período, justamente entre os meus 19 e 22 anos, estamos falando aí de 65 até 67, 68, né? Ele já foi para a Copa de 66 muito baleado. Então, logo depois, ele arriou, aí foi para o Corinthians, saiu, embebedado, foi para a Portuguesa, embebedado, saiu, voltou para o Flamengo, e embebedado estava. Então, essa essa passagem não está em nenhum livro sobre a vida do Garrincha. Ele morava com a Elza Soares numa casa na Rua Brando de Paiva. Tinha uma varandinha, cansei de ver os dois ele na varanda, conversando, ele tocando violão, mas estava numa fase da vida muito conturbada. Ele saía da Brando de Paiva, dobrava, pegava Leite Ribeiro e chegava na Coronel Cota, que era a minha rua. Virava, passava na minha calçada, toda tarde.
e ia para o bar lá da esquina de Adriano com o Gustavo Gama, que o bar está lá até hoje, vocês vão, é o mesmo bar que está lá. E ali ele se embebedava. Jogava alguns dias futebol com a gente no campo do Estrela do Norte, peladinha e coisa e tal, parará. E sempre voltava por esse mesmo trajeto, passava na minha calçada, no meu portão, cambaleando, às vezes carregado, né? Às vezes nem carregado, alguém tinha que ir de carro buscá-lo lá no bar. E esse foi um período triste, o tal do mau exemplo, né? O Garrincha se atrelou violentamente à bebida, e vocês veem que o relacionamento da Elza Soares com o Garrincha foi um relacionamento que durou, né? A Elza Soares segurou o Garrincha de 64 até 82. Ela segurou a vida do Garrincha por 18 anos. 18 anos. Ela pegou o pior problema, o pior período da vida do Garrincha. E a Elza, ela foi massacrada pela sociedade porque ela desmanchou um casamento do Garrincha com 9 filhas. Então ela foi massacrada, ela morava no Jardim Botânico, teve a casa dela apedrejada, recebeu tiros, inclusive, na vidraça, tiveram que se mudar daquela casa. E esse período ali no Meia foi um período meio que, no meu entender, deles se esconderem da sociedade. Tanto é que em nenhum livro aparece o período que eles moraram nesse período ali na Rua Bando de Paiva. E para mim, eu tive um exemplo de vida, o Mané foi um exemplo de vida para mim, porque o meu pai foi contador-geral da República no governo Juscelino Kubitschek, estamos falando aí em 58, né? Muito próximo disso tudo aí. E depois ele virou fiscal de imposto de renda e ele acompanhou essa vida do Garrincha na bebida, passando ali toda a tarde em frente à nossa casa, né? E quando eu, com 19 anos, passei para a engenharia, estamos falando aí em 1965, e falei para o meu pai, eu estou aqui com um contrato de gaveta que o Pinheiro me mandou, e naquela época juvenil, você estava assim no início de 19 anos, você tinha que assinar o contrato, né, de gaveta, e esse contrato aqui eu tenho que assinar porque eu não assinei, já era para ter assinado ano passado, e o Pinheiro está me cobrando aqui que você assine esse contrato. E levei o contrato de gaveta para o meu pai assinar. E o meu pai falou para mim assim, olha, a decisão é sua. Você acabou de passar para a engenharia, a decisão é sua. É uma coisa ou a outra. Naquela época a educação era muito diferente, né? Eu, para os meus filhos, eu já falaria, vamos lá, continua na engenharia, vamos tocar o futebol também junto. Mas naquela época você, como filho, não tinha muita opção. Era o que o teu pai definisse, é o que seria, né? Enquanto estiver sob o meu teto, as condições são as minhas. Então, quando ele falou uma coisa ou outra, e ele falou assim, você tem um exemplo do maior jogador, maior para você, que é o Garrincha, que passa aqui, poucos anos de vida depois do sucesso, ele passa aqui bêbado toda tarde. Então, você vê o que é isso, você sabe o que é isso. E eu realmente meditei bem, falei, eu jamais serei um Garrincha, eu serei no máximo um meio de campo batalhador, destruidor, aquele que joga, né, mais no combate, né, pouco na criatividade. Não, eu vou então seguir a minha engenharia, foi o que eu fiz. E fui lá no Fluminense, falei com o Pinheiro que eu tinha acabado de passar para a engenharia e que eu ia dar prioridade à minha carreira. Meu tempo de juvenil do Fluminense durou exatamente 9 meses, e por isso que eu digo que eu sou tricolor também, muita gente não entende, mas só eu sei que é botar uma chuteirinha debaixo do braço e pegar o bonde para chegar até as Laranjeiras e treinar naquele gramado e voltar para casa feliz da vida, vestindo aquele uniforme. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui como os exemplos da Rádio Brasil Cidadão para resgatar, né, da importância do Garrincha para o futebol brasileiro. Eu nunca vi o Pelé dizer que a Copa de 62 foi uma Copa do Garrincha. Nunca vi. Eu só vejo dizer que o Pelé conquistou 3 Copas do Mundo. Para o Pelé ser ídolo, eu acho que ele teria que deixar isso bem claro, valorizar a Copa de 62, ter sido fundamental pela presença do Mané Garrincha ali carregando aquele piano. Óbvio que tinha muito mais gente, óbvio que tinha um elenco também, mas era um elenco já desgastado de 58,
E se o Mané não estivesse ali fazendo tudo que ele fez, aquela Copa com certeza não viria. Então, o belo exemplo de vida do Mané dentro de campo. Eu como alvinegro, camisa 7. E o péssimo exemplo de Mané como ser humano, na família, comportamento com a bebida e deixar sua vida embora aos 49 anos. Eu queria deixar isso aqui registrado e no programa da série O Exemplo, só para lembrar, a pessoa exemplar é a pessoa maravilhosa, mas você tem o bom exemplo e tem também o mau exemplo. E essa gravação eu espero que sirva sim de ser muito útil, porque ela mostra o lado exemplar do Garrincha dentro de campo e mostra o lado não exemplar do Garrincha fora de campo. E aí é que eu digo sempre, ídolo para mim no esporte brasileiro se chama Zico, que é uma pessoa que foi sempre exemplar dentro do gramado e foi sempre exemplar fora do gramado. O que eu, na minha análise, não posso dizer, por exemplo, do Pelé. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Rádio Brasil Cidadão é cultura, é educação, é esporte.